Sincronizada para a gente trazer essa entrevista especial no programa da Urgente de hoje com a ministra Damares Alves, né? Ela que é a ministra da Mulher e também dos Direitos Humanos, para a gente saber como é que está aí as ações do seu ministério, enfim, a gente bater esse papo tão importante hoje no nosso programa da Urgente. A ministra Damares também à sua disposição já, meu caro Mário Freitas, 13h35. Pois não, ministra Damares, boa tarde, um prazer a senhora estar aqui com a gente, com o comando da Rádio Daiana, Rede Baiana de Rádio. Ministra, boa tarde. Boa tarde, é um prazer, uma alegria estar com vocês, nessa região que eu amo tanto, esse estado que eu amo tanto, que Deus nos abençoe, estou aqui à disposição, mas vocês peguem leve comigo, hein, por favor. Ministra, eu gosto muito das suas atitudes, a senhora é uma pessoa muito equilibrada. O que é que o seu ministério tem feito, ministra, para ajudar as mulheres que são vítimas de tanta violência nesse país, que disse a ministra Damares? Olha, nós temos hoje o Ministério da Mulher. E vou dizer para vocês, na hora que o presidente tomou essa decisão da gente ter um grande ministério, começando como o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nós estamos atuando no enfrentamento à violência. Hoje nós estamos entregando para o Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Infelizmente, somos ainda o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Em razão de ser mulher. E quando a gente fala do feminicídio, as pessoas acham que toda mulher que morre assassinada é feminicídio. Não. Aquela mulher que morre numa briga de trânsito, aquela mulher que morre numa bala perdida, não é feminicídio. Feminicídio é aquele crime que a mulher morre em razão de ser mulher. É o ex-companheiro que tem ódio, é o namorado ciumento. Então, essa situação dela ser mulher. E somos o 5º que mais mata mulheres pelo feminicídio. Então, nós estamos enfrentando, entregando o plano nacional, e esse plano nacional ele é inédito, porque ele envolve vários ministérios, vários órgãos, a partir do MEC. Nós temos que trabalhar a violência contra a mulher no Brasil falando com crianças. Então, nós estamos trabalhando muito, temos um programa chamado Maria da Penha Vai à Escola. Nós vamos a todas as escolas do Brasil. Nós temos um outro chamado Maria da Penha Vai à Roça. Estamos indo em área rural falar de violência contra a mulher. Então, nós estamos ampliando o nosso canal de recebimento de denúncia. A forma de enfrentar é investigando as denúncias. E aqui eu já vou dar um recado aí para o meu povo baiano. Se você sabe que tem uma mulher sofrendo violência, fale conosco. Nós temos um telefone, que é o 180 180, que liga de qualquer lugar do Brasil. Qualquer hora, 24 horas, ligue para nós. Aí tem gente que fala, mas se eu ligar, o agressor vai me pegar depois, vai me matar depois. Não. Quem liga para denunciar uma violência contra a mulher tem o anonimato garantido, é protegido e tem sigilo. Então, fale conosco, se souber agora que tem uma mulher sofrendo qualquer tipo de violência, denuncie. E vou dizer aqui uma frase, Itajaí, nós temos que lembrar. Em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. Pois é, e basta que a denúncia seja feita, não é? Pelo menos é o que a gente tem conhecimento, é assim que a lei está funcionando no nosso país. Ministra Damares, a cidade de Santo Antônio de Jesus ficou marcada, não é, pela explosão da fábrica de fogos em 1998. Temos aí as famílias das vítimas, foram 64 vítimas. Ainda temos alguns processos a serem finalizados, concluídos nesse trâmite todo, ao longo de todos esses anos. E o seu ministério, através da pasta dos Direitos Humanos, também abraçou essa causa, ministra. Sim. Desde que eu assumi aqui, nós estabelecemos uma prioridade com Santo Antônio de Jesus. A gente já não fez ainda, porque a pandemia nos impediu. Eu acho que o Brasil inteiro sabe que todos os recursos federais acabaram sendo entregues para a pandemia, mas nós estamos construindo aqui um programa chamado Abrace Santo Antônio de Jesus. O que é o Abrace Santo Antônio de Jesus? Nós estamos buscando tudo que todos os ministérios podem levar comigo para Santo Antônio de Jesus.
estamos conversando com a saúde, com a educação, com o Ministério do Trabalho, Ministério da Cidadania. Então a gente vai chegar aí, nós já vamos começar as reuniões em Santo Antônio de Jesus, já agora em outubro. Nós vamos chegar com um pacote. Está aqui tudo que nós tínhamos no governo federal, que nós podíamos trazer para Santo Antônio de Jesus. É um abraço. O nome do programa, nós já temos um programa desse no Marajó, que se chama Abraço Marajó, lá no Pará. E agora a gente vai fazer uma experiência, um experimental, levando um pacote de ações do governo federal para Santo Antônio de Jesus. E temos que lembrar, Itajaí, que tem uma condenação. O Brasil foi condenado nos tribunais internacionais a cuidar de Santo Antônio de Jesus. Mas mesmo que não houvesse uma condenação nos tribunais internacionais, no momento que eu entrei aqui, nós estabelecemos algumas cidades que nós temos que abraçar no Brasil. Uma delas é Santo Antônio de Jesus, a outra é aquela cidade lá no interior de Minas, que aquele homem entrou na creche, botou fogo e queimou as crianças, lembra? Então nós estabelecemos algumas cidades no Brasil, Suzano, lá em São Paulo, que houve aquele massacre na escola, então nós estamos abraçando algumas cidades. E logo, logo eu vou estar aí pessoalmente na rádio com vocês, que nós vamos estar aí levando uma surpresa para Santo Antônio de Jesus. Bom, nós temos perguntas eu estou dando isso em primeira mão, só para vocês, a primeira vez, hein? Muito obrigado. E a gente vai repercutir na nossa programação, com certeza, essa boa notícia aqui para a capital do recôncavo baiano, Santo Antônio de Jesus. Nós temos perguntas de companheiros das nossas emissoras, integrantes da nossa rede. E vamos trazer aí a pergunta do nosso companheiro Eduardo Gordiano, que é diretor da Vale FM de Amargosa, para a ministra Damares. Vamos lá. Boa tarde, ministra Damares. É uma honra podermos conversar com a senhora pela Rede Baiana de Rádio. Sou Eduardo Gordiano, da Rádio Vale FM de Amargosa e todo o Vale de Jiquiriçá. Ministra, segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos estaria preparando internamente uma revisão do Plano de Direitos Humanos e suas políticas sociais, com possíveis alterações, e esse trabalho teria previsão para terminar em novembro deste ano. O que podemos esperar desta revisão, ministra? E nestas possíveis alterações, que políticas estariam voltadas diretamente para os cidadãos nordestinos que historicamente são vulneráveis? Eduardo, quero agradecer, Eduardo, pela pergunta. Nós realmente vamos fazer uma revisão da política de direitos humanos. Olha, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, ele foi escrito em 2009 e nós estamos em 2021. O mundo mudou em 11 anos e nós temos que atualizar a política de direitos humanos. Nós temos que atualizar as ações de direitos humanos. Por exemplo, Eduardo, em 2009 não tinha as redes sociais como tem hoje. E nós estamos tendo violações de direitos humanos nas redes sociais. Então eu tenho que entregar um plano atualizado. A política pública, ela tem que ser modernizada de acordo com o que a sociedade vai mudando. Então, de 2009 para cá, nós temos outras modalidades de violação de direitos humanos. Então, o que o Brasil pode esperar? Um plano atual, nós não vamos ter nenhum retrocesso, nenhum direito a menos. O que nós vamos ter é um plano atualizado. E naquele de 2009, tem metas que já foram cumpridas. Então, estabelecer novas metas. Por exemplo, por que não pode estar no Plano Nacional, no próximo, uma ação para evitar tragédias como que aconteceu em Santo Antônio de Jesus? Por que a gente não pode pegar o exemplo de Santo Antônio de Jesus e criar uma política nacional para que nenhuma cidade mais passe pelo que vocês passaram? Então, é essa revisão que a gente vai fazer no plano. Atualizar de acordo com as novas realidades. E os baianos, o que pode esperar? Então, nesse novo plano que a gente quer entregar, nós queremos entregar um grande pacto nacional em defesa da criança. Muita violência contra a criança no Brasil. E os baianos podem contar conosco. Nós vamos enfrentar a violência contra a criança aí na cidade, aí na ponta. Chega de tanta criança assassinada, estuprada, torturada, machucada e negligenciada no Brasil. Ministra, nós temos informações de que já há uma deliberação para a compra de veículos com redução de taxas e impostos para portadores de Alzheimer, para mulheres, homens, enfim. E um ouvinte fez aqui uma colocação e solicita saber
se já há uma deliberação do próprio Ministério em relação a essa demanda, ministra, por gentileza. Nós temos no Ministério a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É a nossa secretaria que faz a conversa com o Ministério da Economia. Então, você imagina o que eu faço. Eu fico toda hora lá pedindo a isenção para um grupo, porque eu tenho que cuidar de todas as pessoas com deficiência e as doenças raras também. Nós temos que pensar que tem pessoas com doenças raras que não têm condições de comprar um carro. Só que é uma decisão do Ministério da Economia. Está tendo diálogo, sim, do nosso Ministério com a Economia, mas eu não posso me antecipar em nenhuma resposta, em nenhuma posição, porque isso caberia ao Ministério da Economia fazer essa manifestação. Mas a mamãe da Mari está aqui, lá batendo na porta todo dia, que a gente quer o máximo possível de benefícios sociais para as pessoas com deficiência e também para as pessoas com doenças raras. Pois não. Outro companheiro da nossa rede baiana de rádio, nosso companheiro Hudson Moura, da Costa Sul FM de Canavieiras, também tem perguntas para a ministra Damares. Ministra, boa tarde. Meu nome é Hudson Moura. Eu falo de Canavieiras, no sul da Bahia, e sou representante hoje da Rádio Costa Sul FM. No último dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 15 anos. Inclusive, essa lei é considerada uma das 3 melhores do mundo pelas Nações Unidas, juntamente com a da Espanha e do Chile. Desde que ela foi promulgada em 2006, a lei passou por diversos aperfeiçoamentos, como, por exemplo, a recente criação do tipo penal de violência psicológica. Com isso, a lei define atualmente 5 formas de violência: a física, a sexual, a moral, a psicológica e a patrimonial. No último dia 9, a senhora afirmou em entrevista à Agência Brasil que é preciso encorajar as pessoas a denunciarem casos de violência contra a mulher. A senhora destacou que a maior parte das mulheres que morreram vítimas de violência não tinham medida protetiva decretada, o que poderia ter evitado essas mortes. Mas eu pergunto, nas pequenas cidades, principalmente as do interior, onde não há fórum, juiz, delegacia da mulher e nem convencional, e se tem não funciona aos fins de semana, como prestar queixa, se prestar, para onde ir, onde essa mulher vai ser acolhida, que ferramentas essa vítima pode usar para não ter que voltar para casa e ser humilhada ou, pior, agredida novamente. Ministra, desde já, nós agradecemos os esclarecimentos. Oi, Hudson. Obrigada pela pergunta. Te mandar um abraço para o pessoal de Canavieira. E eu também não mandei o abraço lá para Amargosa, Eduardo. Um abraço no povo de Amargosa. Conheço muito a região, conheço bem a cidade e conheço a realidade do Nordeste. Tá, Hudson? Eu morei... na infância eu morei em Conquista, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana e depois fui na Mocidade, final da adolescência e Mocidade para Aracaju. Então eu conheço a realidade do interior do Nordeste. E a sua pergunta é uma pergunta que realmente é muito importante. O que fazer numa cidade que não tem um fórum? Primeiro, a lei agora garante que o delegado também dê a medida protetiva. Mas na cidade que não tem um delegado, nós temos a polícia militar. E quando a gente liga no 190, quando a gente procura a polícia militar, não importa quem é o agente de segurança, ele está na rede de proteção da mulher. Então, a mulher procure o policial militar, a mulher procure, por exemplo, não tem uma delegacia, mas tem uma Câmara de Vereadores. E agora veio uma novidade, Hudson. Nós estamos trabalhando para implementar, inclusive a Bahia já está sendo convidada, que em cada Câmara de Vereadores dos municípios tenha uma Procuradoria da Mulher. Já vai ser mais uma instância de proteção da mulher. Qual foi a realidade que eu recebi como ministra, Hudson? Eu recebi a seguinte realidade. Apenas 29%, escuta o que eu vou te falar, 29% dos municípios do Brasil tinha um órgão de proteção da mulher. É muito pouco. Eu quero chegar a 100%. Então, nós estamos trabalhando muito, para a gente chegar em 100% dos municípios, inclusive usando as câmaras de vereadores agora, para também ser um órgão de proteção da mulher. O que eu tenho que dizer é o seguinte: se não tiver no local uma emergência, liga para mim aqui no Ministério, que a gente tem como acionar o Ministério Público da cidade do lado, a polícia da cidade do lado. O nosso Ministério recebe ligações de qualquer lugar do Brasil e a gente procura dar resposta imediata. Claro, se o homem tiver com uma faca no pescoço da mulher, todo mundo tem que chamar a polícia militar imediatamente.
Mas se for uma denúncia de uma violência constante, liga aqui para mim que a gente vai acionar o Ministério Público da cidade do lado, o juiz da cidade do lado, o delegado mais perto, mais próximo. Mas a gente não vai deixar de dar uma resposta, Hudson. Bom, vamos trazer a pergunta agora do nosso companheiro João Batista, lá da nossa co-irmã Rádio Jaraguá de Jacobina, também integrante da Rede Baiana de Rádio, para a ministra Damares Alves. Olá, colegas da Rede Baiana de Rádio, ouvintes, um abraço especial à ministra Damares. Ministra, nós estamos aqui em Jacobina, uma cidade que fica no interior da Bahia, a 330 quilômetros de Salvador, fica na Chapada Diamantina. No raio nós temos aqui vários municípios que, entre a micro e macro região, tem um contingente populacional que passa de 500 mil de pessoas. E para que a senhora tenha uma ideia, né, em todas essas campanhas de combate à violência contra a mulher, a região de Jacobina não possui uma DEAN, uma delegacia de atendimento à mulher. As mulheres aqui nesta região, que ficam em torno de toda a Chapada Diamantina e Piedmont da Chapada, elas são atendidas em delegacias que são delegacias que tratam de todos os tipos de crimes, né, geralmente sem alguém apropriado para recepcionar uma demanda de uma mulher que foi agredida ou que passou por qualquer outro tipo de sofrimento, de violência. Eu gostaria de saber da senhora se existe um programa federal, a gente sabe que é uma ação do governo do estado, mas se existe algum programa federal para fortalecer essa rede de proteção às mulheres, inclusive com a implantação de novas DEANs. Um abraço para a senhora, boa tarde. Ô, João Batista, obrigada pela pergunta. Abraço ao povo de Jacobina. É engraçado que o João Batista vai explicando onde fica Jacobina. João Batista, eu conheço muito Jacobina. Quanto tempo eu passei nessa cidade. Meu pai foi pastor, tá, gente? Meu pai foi pastor de Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista. Então, a gente andava aí pelo interior. Um abraço ao povo querido de Jacobina, um abraço ao povo querido dessa região. Ô, João Batista, a sua pergunta é bem parecida com a do Hudson. E você fala, por exemplo, a cidade tem uma delegacia, mas o efetivo não está pronto para receber mulher. Ok. E o que fazer? O que nós estamos fazendo aqui no Ministério, junto com o Ministério da Justiça. Naquelas cidades que tem uma delegacia, nós precisamos ter uma sala dentro da delegacia para atendimento da mulher. Essa sala tem que ser diferenciada, gente. Por quê? A mulher que já está machucada, já está com a alma machucada, e ela quer relatar o que aconteceu, às vezes foi um estupro. Ela tem vergonha de falar na frente de todo mundo. Nós temos que treinar uma pessoa dessa delegacia e ter um cantinho reservado para essa mulher conversar. A mulher já fica com a alma machucada, o coração machucado, e se intimida. Já pensou ela chegar lá, tem um monte de gente lá, porque teve uma briga de trânsito. Ela tem que contar que ela foi estuprada na frente de todo mundo. Então, junto com o Ministério da Justiça, nós estamos criando uma política pública chamada NUIAN. O que é NUIAN? É um núcleo integral de atendimento à mulher, NUIAN. Dentro da delegacia tem uma sala, inclusive, João Batista, eu falei que eu quero pintar essas salas de cor de rosa, para todo mundo saber que ali é o cantinho da mulher. Às vezes ela chega com um bebê no colo e fica um tempo muito grande na delegacia, tem que dar mamar para o bebê. Então, um cantinho. Mas, além do cantinho, a gente está querendo treinar esse pessoal da delegacia. Treinar de como atender uma mulher vítima de violência. Estamos trabalhando. Não é que nós estamos querendo, já estamos fazendo isso em algumas cidades do Brasil e quero chegar em todas. Mas tem um outro instrumento, João Batista, que as pessoas não conhecem e que na Bahia já acontece bastante, a gente vai reforçar. É a Patrulha Maria da Penha. É uma viatura da polícia só para atender ocorrências de violência doméstica, especialmente violência contra a mulher. Estamos mandando recursos para os estados para a compra dessa viatura e nós queremos crescer muito. E a Patrulha Maria da Penha da Bahia, que nós temos aí a Polícia Militar conduzindo, ela funciona muito bem aonde ela está. E a gente quer estender essa viatura para todos os lugares. Por exemplo, nós estamos mandando agora para a Bahia, para manter os instrumentos de proteção da mulher, nosso Ministério mandou para a Bahia em torno de 11 milhões de reais recente, tá? Inclusive, nós estamos construindo em Salvador, estamos dando início à obra da Casa da Mulher Brasileira. Nós vamos fazer em Salvador, numa região bem central, um espaço chamado Casa da Mulher Brasileira,
e agora a gente também pode levar essa casa para o interior da Bahia. Então, nós estamos trabalhando muito. Agora, eu quero que você entenda, João Batista. Quando eu cheguei, eu falei 29, não é 29, 19% dos municípios tinham um órgão de proteção da mulher. E a gente está lutando para chegar a todas as cidades. Vai demorar um tempo, mas se a gente trabalhar com as câmaras de vereadores e as delegacias já existentes, eu já avanço muito, a gente já avança muito. Então, o que tem aqui nesse governo Bolsonaro? Compromisso. O presidente Bolsonaro já sancionou mais de 18 leis de defesa da mulher. É o presidente que mais assinou leis de proteção da mulher. Nosso ministério está investindo mais que os 5 anos passados em políticas públicas para mulheres. Está todo mundo vindo para essa pauta. Imagine você se no passado a gente tinha uma ministra de mulher falando nas rádios do interior, conversando com o Brasil para todo mundo vir denunciar a violência contra a mulher. É um novo tempo, um novo momento na política de proteção da mulher no Brasil. Muito boa tarde, ministro Damares. Meu nome é Edilson Salvatore, sou comunicador da emissora Rádio Vale FM de Amargosa, Bahia. Ministra, é de entendimento mútuo que todo ato político e suas finalidades são desenvolvidos em prol da coletividade, ou seja, da sociedade como um todo. E quando a senhora veio assumir a pasta, se posicionou com muita atenção para com as minorias do nosso país, aonde a tutela desses grupos sempre foram, digamos que, encabeçadas por principalmente ideais políticos e também partidários. A minha pergunta é: como vem sendo desenvolvido esse trabalho de lá até aqui? Como está a relação da pasta com demais partidos e qual a sua percepção do quanto o país avançou e o quanto ainda falta melhorar, não apenas para com as minorias, mas também com a população em geral, já que os direitos humanos não possuem partido nem bandeira e é para todos. Desde já, agradeço pela oportunidade. Oh, meu querido, olha, que pergunta extraordinária. Eu vou começar com a sua última frase, direitos humanos para todos. É isso que eu estou fazendo. E aqui, conversar com vocês numa emissora tão importante, numa rede de emissora tão importante como essa. O que aconteceu no passado? Quando se falava em direitos humanos no passado, a gente só via o quê? Política pública para grupos. Ou era o movimento gay, ou era o movimento negro, ou era a questão dos presídios. E muitos grupos ficaram de fora, segmentos ficaram de fora dessa política. Aí a gente veio dizer o seguinte: não, é direitos para todos, direitos humanos para todos. Por exemplo, gente, aí na Bahia a gente tem aí um número muito grande de ciganos. E os ciganos sempre ficaram à margem. A integração dos ciganos com a sociedade, assim, eles participarem mais ativamente da vida pública, ainda é acanhada. Este povo ainda ficou por muito tempo invisibilizado e também muito tempo discriminado. E aí a gente precisava trazer esse povo para políticas públicas também. Nós temos muitos meninos ciganos que não estão na escola, gente, por causa do preconceito e discriminação. Mas nós temos outros grupos, por exemplo, aí na Bahia a gente tem as marisqueiras. Essas mulheres foram esquecidas. Vocês sabiam que nem as pescadoras, elas eram comparadas, não tinham direitos garantidos. O presidente Bolsonaro, nos primeiros meses de mandato, sancionou a lei de proteção às marisqueiras no Brasil. Então, nós estamos buscando todos os segmentos. Por exemplo, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Não tinha direitos para as pessoas com albinismo. Os albinos estavam esquecidos no Brasil. Nem a distribuição do filtro solar e do óculos escuro. A gente não sabe nem quantos albinos tem no Brasil. Crianças albinas sofrendo discriminação na escola. Vocês querem ver um outro grupo que ficou para trás? Pessoas com nanismo. Não se vê gente lutando pelas pessoas com nanismos. Os anões no Brasil. Então, esse ministério agora veio para universalizar direitos. Direitos para todos, direitos iguais, direitos humanos para todos. Então, esse é meu grande desafio. Por exemplo, uma coisa que ninguém sabia, que cuidar de crianças é direitos humanos. Outra coisa que ninguém sabia, que direito à água potável, água limpa, é direitos humanos.
Saneamento básico é direitos humanos. Então, nós estamos falando para o Brasil quais são os verdadeiros direitos humanos e lutando por todos eles no Brasil. Ministra, boa tarde. Leo Valente, programa Levante a Voz, Rádio Onda FM. Eu gostaria de saber quais as principais políticas que a senhora pode colocar que foram adotadas até agora em relação à questão da violência doméstica. Nós tivemos recentemente casos de abuso contra menores e aqui em Santo Antônio de Jesus, né? Isso em todo o Brasil. Eu pergunto à senhora, a senhora acredita que esses casos estão crescendo ou as denúncias é que estão aparecendo agora devido ao crescimento da rede social, devido às campanhas? Muito obrigado, ministra. Oh, que bom. Que boa pergunta e que pergunta bem inteligente. Eu quero dizer que são as duas coisas que estão acontecendo. Hoje, tem mais canais de denúncia, estamos divulgando mais os canais de denúncias, mais campanhas, por exemplo, a campanha do X na mão, o X vermelho na mão. E nós temos as redes sociais hoje que as pessoas filmam uma violência contra a mulher e já coloca na rede social e aí a polícia é obrigada a ir. Lembra um caso que aconteceu em Léus no ano passado de um namorado que espancou a namorada na porta do carro e aquelas imagens chocaram o Brasil? Então as redes sociais também estão nos ajudando a fazer essas denúncias. Mas, além de ter aumentado o canal de denúncia e as denúncias, eu preciso dizer que, infelizmente, a violência doméstica aumentou no Brasil, tá? E especialmente no período de pandemia. Mas não foi só no Brasil. A pandemia provocou esse aumento de violência doméstica em vários países do mundo. Por quê? O que aconteceu? As pessoas estressadas dentro de casa, o agressor ficou mais tempo com a vítima e começou a machucar. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando eu falo de violência doméstica, eu não estou falando só da violência contra a mulher. Eu preciso lembrar aqui da violência contra a pessoa idosa. E aqui eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Ontem eu passei a acompanhar um caso de uma mulher de 100 anos. Eu vou repetir para vocês. 100 anos, que foi estuprada por um homem de 41 anos no interior do Mato Grosso do Sul. E, infelizmente, eu tenho aqui no Ministério muitas denúncias de estupro contra idosas e idosos. Eu vou repetir. Estupro de idosas e de idosos. Mas vou repetir outra coisa também. Violência contra idosos. Vocês não têm ideia do que tem de idoso apanhando dentro de casa e o filho bonitinho com o cartão do benefício na mão. Tem idosos aí no interior da Bahia, interior do Sergipe, interior do Nordeste, interior do Brasil inteiro, amarrados dentro de casa. Inclusive, nós fizemos uma operação policial no dia 4 de dezembro. Nós fomos a 1.200 municípios, eu e o ministro da Justiça. Em um dia, nós prendemos 530 agressores de idosos. E geramos mais de 3.000 inquéritos. Vou botar mais 1.000 pessoas na cadeia. Bateu um idoso no Brasil, agora a gente vai pôr na cadeia. Isso é direitos humanos, porque é os direitos humanos do idoso que tem que ser defendido. Ninguém falava de direitos humanos de idoso no Brasil. Agora tem uma ministra brava, eu fico brava. Eu subo o tom da voz quando se fala de violência contra a pessoa idosa. Imagine vocês uma mulher de 100 anos de idade sendo estuprada. Mês passado foi um senhorzinho de 91 anos que foi estuprado dentro do hospital em Natal, no Rio Grande do Norte, todo dia. A violência contra idoso explodiu no Brasil e nós estamos enfrentando todo tipo de violência doméstica. Esse ministério está firme, forte e não temos medo de bandido. Deixa eu mandar um recado aí, ó. Nós vamos pegar. Nós não temos medo de bandido que machuca idoso, que machuca criança, que estupra criança. Nós estamos indo para cima. O nosso ministério é dos direitos. Então eu tenho que garantir o direito à vida e direito à integridade física. Então, nós estamos trabalhando muito para fazer o enfrentamento à violência doméstica no Brasil. Ministra, Itajaí Júnior de volta com a senhora, falar aqui sobre a cidade de Feira de Santana, as nossas emissoras co-irmãs lá também, mandando aí sugestões de perguntas, e uma delas é a seguinte, esta última semana, a Rede de Proteção ao Idoso e à Mulher alinhou estratégias para reduzir a violação de direitos, com a participação, inclusive, do Ministério Público e outras autoridades.
O seu ministério está apoiando essa causa também na Princesa do Sertão, ministra? Com certeza, a gente já recebeu secretária de Assistência Social, secretária de Direitos, tem uma relação boa com a cidade de Feira de Santana. Estivemos lá recentemente entregando carros para o Conselho Tutelar. A nossa relação com essa cidade é muito grande. Eu, em especial, né, sou meio suspeita para falar, porque eu morei em Feira de Santana, eu amo aquela cidade, boa relação com a Prefeitura, e tudo que a Prefeitura de Feira de Santana quiser, o nosso Ministério está com a porta aberta. E acredito que Feira de Santana ela é chave para a gente fazer a luta em defesa de todos os direitos. Por quê? Essa cidade que todo mundo transita, essa cidade de entroncamento que a gente tem aí. Feira de Santana é muito vítima de tudo isso. Então, eu tenho apoiado em tudo que a cidade precisa. Todos os secretários da cidade têm porta aberta no nosso ministério. Só tem uma coisa, Itajaí, que o pessoal de Feira de Santana e do interior da Bahia tem que fazer quando vem me ver. Tem que trazer cocada e acarajé. Se não trouxer cocada, a ministra não atende. Tá certo. Ontem você não tem ideia. Ontem eu ganhei aqui um monte de cocada que veio da Bahia. Que beleza. Então, assim, nossa relação do nosso ministério é direto com o município. E outra coisa, o município não precisa de intermediário, nem prefeito, nem secretário, para falar com a ministra. Vem direto, que o nosso ministério atende, e eu quero cumprimentar a cidade de Feira de Santana por essa integração, de ter unido todos os órgãos na defesa da mulher, do idoso, no enfrentamento à violência doméstica. Quando é que a senhora vem a Santo Antônio de Jesus, ministra? Então, eu quero ir já. A nossa intenção é até outubro, a gente já ir anunciar o projeto. Aí a gente vai avisar vocês, e claro que chegando aí, Itajaí, se não tiver cocada, eu volto da porta, tá? Vou garantir para a senhora aqui. Itajaí, Oi. se eu chegar na sua emissora, não tiver uma acarajé para eu comer, eu volto para trás. Eu vou garantir para a senhora também aqui um beiju e uma farinha de... a farinha de guerra, como a gente chama aqui, uma farinha de mandioca da melhor qualidade. Olha, até outubro a gente vai sair apresentando para vocês o nosso programa Abraço Santo Antônio. Muito vai bem. ter uma novidade para o Brasil. A gente quer fazer, inclusive, no dia do lançamento, uma transmissão ao vivo para o Brasil inteiro, para que o Brasil não se esqueça da tragédia que aconteceu nessa cidade. Muito bem. Gostaríamos, inclusive, de intermediar essa transmissão ao vivo, partindo aqui dos estúdios da Andaé FM, com a nossa rede digital também à disposição. Mário Freitas, para fechar essa entrevista com a ministra Damares Alves. Bom, ministra Damares Marão Freitas, para fechar, queria dizer que eu fiquei encantado com a sua participação. A senhora não disse que vai ver, vai consultar um assessor, a senhora sabe dos seus problemas. Muito obrigado pela sua simplicidade, e dê um abraço do meu amigo ministro João Roma, no seu colega. Diga a ele que Marão Freitas falou com a senhora, o repórter das camisas bonitas. Parabéns, muito obrigado pela sua simplicidade. Estou encantado com a entrevista, viu, ministra? Ô, Maurão, obrigada, mas tu não vai fugir do desafio, não. Se eu chegar aí e não tiver cocada, não tem abraço, hein, Maurão? Fica tranquilo. Vai ter cocada, acarajé e beiju. Vou falar com o meu ministro Roma. Roma é um parceiro, é um amigo. Inclusive, Maurão, a gente fica no mesmo prédio. Amigo de todos nós. E ele fica aqui no 7º. E a gente usa a mesma sala. Um entra e sai, eu subo, desço, ele sobe, desce. Eu tenho um amor muito grande pelo ministro Roma. O Roma, para mim, ele é um presente. O Brasil ganhou com esse ministro baiano, trabalhando muito e agora entregando para o Brasil o novo Bolsa Família, trabalhando muito. A Bahia tem que se orgulhar desse guerreiro. Esse homem está fazendo uma revolução na política da assistência social. E foi um prazer estar com você aqui nessa entrevista, Maurão. Obrigado, querida. Muita paz, viu, ministra? Um abraço. Meus amigos, sinceramente, Itajaí, eu estou encantado, viu, tia, meus colegas de rede, com a simplicidade da ministra Damares, né? Uma figura queridíssima. Ela conquista a gente que entrevista e conquista os ouvintes, tenho certeza, vocês todos, pela simplicidade, Itajaí, né? Pela maneira educada como ela nos tratou e pelo conhecimento que ela tem da pasta. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que consultar meu assessor tal. Não, ela respondeu tudo com boa vontade e tempo a gente tivesse. Passamos um pouquinho, 2 da tarde por 9 minutos, o programa hoje é especial, minha amiga Mili Brasil.